Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto de frações, agora trabalhando com frações equivalentes, irredutíveis e simplificação de fração. Imagine essa situação. João e Mateus são irmãos e eles foram para uma pizzaria. Pediram pizza de mesmo tamanho, mas João pediu para vir em 6 fatias, enquanto Mateus pediu para vir a pizza dividida em 8 fatias. Quando eles foram comer, João aguentou comer apenas 3 dessas fatias e Mateus só aguentou comer 4 das fatias da pizza que foi dividida em 8 pedaços. Aí a pergunta que fica é: quem comeu mais? O que vocês acham? João comeu uma quantidade maior que a de Mateus, uma quantidade igual à de Mateus, ou uma quantidade menor que a de Mateus? O que a gente pode notar aí? Que ambos comeram a metade da pizza. Então, como a pizza era de mesmo tamanho, eles comeram a mesma quantidade. Então, pessoal, apesar deles terem dividido a pizza em uma quantidade de fatias diferentes, eles acabaram comendo a mesma quantidade. João comeu 3 fatias de um total de 6, enquanto Mateus comeu 4 fatias de um total de 8. Quando nós temos frações como 3/6 e 4/8, que representam a mesma quantidade, mesmo escritos de formas diferentes, nós dizemos que essas frações são frações equivalentes. Outra forma da gente ver essas frações equivalentes é a gente tentar representar as frações comidas por João e Mateus em uma pizza de mesmo tamanho e de forma mais simples possível. Se liga aí, tanto o João como o Mateus poderiam pegar a pizza, dividir em 2 pedaços e comer apenas uma fatia. Ou seja, tanto o 3/6 como o 4/8 representam a metade da pizza, que é uma fatia de um total de 2. Então a gente pode dizer que 3/6 é igual a 1/2, como também 4/8 é igual a 1/2. Visualmente, você olhando para essas pizzas, fica claro você perceber que tanto o João como o Mateus comeram a metade da pizza. Mas agora, trabalhando numericamente com as frações, como é que eu poderia fazer com que o 3/6 fosse igual a 1/2 e que o 4/8 fosse igual a 1/2? Aí nós teríamos que simplificar. E simplificar uma fração é simplesmente a gente dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo valor. Então, para a gente sair de 3/6 para 1/2, nós temos que simplificar por quanto? Por qual número eu posso dividir o 3 e o 6 ao mesmo tempo? 3. Dividindo 3 por 3 e 6 por 3, nós vamos encontrar exatamente a fração 1/2. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Da mesma forma, a gente vai procurar valores onde eu posso dividir o 4 e o 8 e chegar a 1/2. Nesse caso, eu pegando 4/8, para eu poder simplificar, eu poderia primeiramente dividir tudo por 2, onde eu encontraria 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, e ainda continuaria a fazer essa simplificação por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, encontrando exatamente 1/2, 1 sobre 2. E reparem que ao simplificar o 4/8, eu encontrei duas frações, o 2/4 e o próprio 1/2. Então, ambos foram obtidos ao simplificar o 4/8. Por exemplo, eu poderia diretamente simplificar o 4/8 dividindo tudo por 4, tanto o numerador quanto o denominador. Então, dividindo 4 por 4 e o 8 por 4, nós encontraríamos 4 dividido por 4, que dá 1, 8 dividido por 4, que dá 2. Então, se você já sabe qual é o maior divisor possível que pode ser usado para simplificar uma fração, será achado uma fração mais simples possível. E essa fração mais simples possível, que não dá mais para simplificar, nós chamamos de fração irredutível. Nesse exemplo, nós podemos dizer que 1 sobre 2 é a fração irredutível de 3/6 e 4/8. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente acabou de ver, nós dizemos que duas frações são equivalentes quando, apesar de escritas de maneira diferente, representam a mesma quantidade. E, além do mais,
toda fração equivalente possui a mesma fração irredutível. Nesse exemplo, 3/6 e 4/8 são frações equivalentes e possuem a mesma fração irredutível, que é 1/2. O que isso quer dizer? Que ao simplificar até não poder mais o 3/6 e o 4/8, nós vamos achar a fração 1/2, que é a fração irredutível, que não dá mais para simplificar. E simplificar é simplesmente a gente dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Bora treinar mais um pouquinho essa simplificação? Então, nesse exemplo, encontre as frações irredutíveis dentre as frações a seguir e relacione as que forem equivalentes. Então, preste atenção que a gente vai usar tudo que a gente aprendeu nessa aula. Frações irredutíveis, frações equivalentes, e para obter a irredutibilidade, nós vamos simplificar. Então, vamos para o primeiro, 27/12. Para simplificar, nós temos que encontrar um valor que divide o 27 e o 12 ao mesmo tempo. Por 2 não pode porque 27 não é par. Já que por 2 não pode, vamos por 3. E esses valores são divisíveis por 3 por quê? Porque ao somar os algarismos, nós vamos encontrar um valor que é divisível por 3. 2 mais 7 dá 9, 9 é divisível por 3, logo 27 é por 3. 1 mais 2 dá 3, 3 é dividido por 3, logo o 12 também é divisível por 3. Então, pode dividir o 27 e o 12 por 3. Nós vamos encontrar quanto? 27 dividido por 3 dá 9, 12 dividido por 3 dá 4. Então, nós podemos perceber que o 9/4 é uma fração irredutível, pois não há nenhum número diferente de 1 que divida o 9 e o 4 ao mesmo tempo. Agora, vamos para a fração 16/20. Qual o número que eu posso dividir? O 16 e o 20 ao mesmo tempo? Será que dá por 2? Claro que sim, ambos são pares. 16 dividido por 2 e 20 dividido por 2, nós vamos achar 16 por 2 dá 8, 20 dividido por 2 dá 10. Mas será que 8/10 é uma fração irredutível? Será que não dá mais para simplificar? Vejam que ambos ainda são pares, então ainda dá para dividir tudo por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. Agora sim, 4/5 é uma fração irredutível, não dá mais para ser simplificado. Mas se você preferisse, você poderia ir diretamente para o 4/5 fazendo uma divisão de 16 e de 20 por 4. 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 dá 5, encontrando de imediato a fração irredutível 4/5. 18/8, ambos são pares, então dá para simplificar por 2. 18 dividido por 2 dá 9, 8 dividido por 2 dá 4, 9/4. E por último, 20/25. Se você reparar, ambos são divisíveis por 5, porque são números que terminam em 0 ou 5. Então, simplificando por 5 essa fração, 20 dividido por 5 dá 4, 25 dividido por 5 dá 5. Então, nós simplificamos essas frações encontrando as frações irredutíveis de cada uma. E o que ele pediu mais? Para relacionar as que forem equivalentes. E a gente viu que frações equivalentes possuem a mesma fração irredutível. Então, quais delas possuem frações irredutíveis iguais? O 27/12 possui fração irredutível 9/4. E o 18/8 também possui fração irredutível igual a 9/4. Então, eu posso dizer que 27/12 é igual a 18/8, ou seja, são frações equivalentes. E além delas, nós temos que 16/20 possui fração irredutível 4/5, que é a mesma fração irredutível de 20/25. Logo, 16/20 é igual a 20/25. Ou seja, essas frações são equivalentes. Então esse vídeo encerra por aqui. Um grande abraço e até mais.